Salve galera, bom dia a todos, tudo bem? Sou o professor Gabriel, esse é o canal Conversa Geográfica. O tema de hoje são as teorias demográficas. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir o seu like e inscrição no canal. Então, dando início a esse tema, vale destacar que os índices de crescimento populacional são há muito tempo alvo de estudos e preocupações por parte de demógrafos, sociólogos, geógrafos ou mesmo economistas. Há, assim, diversos estudos e apontamentos sobre o crescimento, a diminuição ou a estabilização dos quantitativos populacionais em todo o planeta. Para explicar de uma forma mais sistemática essas dinâmicas, existem as teorias demográficas. Essas teorias têm como base o crescimento populacional, assim como o grau de desenvolvimento tecnológico, econômico, enfim. Então, a primeira teoria surgiu no século XVIII, que foi a teoria malthusiana. Essa teoria preconizava o número de pessoas que aumentava conforme uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos e bens de consumo crescia conforme a progressão aritmética, portanto, de uma maneira mais lenta. Assim, para evitar a ocorrência de grandes tragédias sociais, Malthus, que era um religioso, defendia o controle moral da população, no qual os casais mais pobres não deveriam casar-se e procriar, pois gerariam, segundo ele, apenas miséria para o mundo. Porém, como um contraponto a essa teoria, surgiu no meados do século XIX a teoria reformista. Essa teoria é derivada do pensamento de Karl Marx. Para essa concepção, não era o excesso populacional responsável pelas condições de miséria e pobreza no espaço geográfico, mas sim as desigualdades sociais, como a concentração de renda no contexto da produção capitalista. Apesar do acelerado crescimento populacional que ocorreu na Europa até a década de 1970, a produção de alimentos foi superior em razão das sucessivas transformações tecnológicas proporcionadas pela segunda e a terceira revolução industrial. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o pensamento de Malthus foi retomado naquilo que ficou conhecido como teoria neomalthusiana. A popularização dessa teoria demográfica aconteceu porque, no período pós-guerra, houve um rápido crescimento da população, o qual foi chamado de explosão demográfica ou baby boom, um período em que o número de nascimentos foi muito superior ao número de mortes. Então, o tamanho da população, o crescimento demográfico realmente avançou de uma maneira exponencial. Contudo, os neomalthusianos afirmam que era necessário estabelecer o controle do crescimento populacional. No entanto, diferentemente de Malthus, o neomalthusianismo defende o uso de métodos contraceptivos, o que não era preconizado anteriormente em função da formação religiosa de Malthus. No entanto, uma nova teoria surgiu para diagnosticar o erro do neomalthusianismo, que é a teoria da transição demográfica. Segundo a mesma, ela acusa os neomalthusianos de não considerarem o contexto histórico e social relacionado aos fatores demográficos. Em razão, as populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhoram e o número de mortes diminui, elevando assim o crescimento vegetativo. No entanto, as melhorias sociais também ocasionam uma maior consciência da população, que passa a adotar em maior escala o planejamento familiar, diminuindo assim a natalidade. Por esse motivo, a transição demográfica demonstra que, com o tempo, as populações que crescem em um período tendem a se estabilizar posteriormente, à medida que as sociedades se modernizam. Por fim, temos a teoria ecomalthusiana. Para essa teoria, o número crescente de pessoas na Terra demanda uma maior utilização dos recursos naturais e, consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis na natureza. Nesse caso, a tendência é que se chegue a um ponto em que terá tantas pessoas no mundo que o meio ambiente não será capaz de suprir as necessidades de todos.
A maior quantidade de habitantes da Terra também gera impactos ambientais, podendo prejudicar o clima, os solos e os recursos renováveis de um modo geral. E você, o que pensa sobre isso? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.